Capítulo 4. Iluminação não é revelação. O papel do Espírito na compreensão da palavra. Existe uma confusão recorrente no ambiente cristão: tratar como revelação aquilo que biblicamente é apenas iluminação. Essa distinção não é técnica ou acadêmica, ela é estrutural. Quando ignorada, desloca completamente o eixo da autoridade espiritual. A revelação, no sentido próprio, é o ato de Deus tornar conhecido aquilo que o homem não poderia descobrir por si mesmo. Esse processo culmina nas Escrituras e na pessoa de Cristo. Já a iluminação é a ação do Espírito Santo no crente, capacitando-o a compreender, receber e aplicar essa revelação já dada. Confundir essas duas categorias produz um efeito imediato. Abre-se espaço para a ideia de que Deus continua revelando conteúdos normativos fora ou além do texto bíblico. Quando a suposta revelação desmontou como um castelo de areia. Durante muito tempo aprendi a confiar em algo que parecia profundamente espiritual. Chamavam de revelação além da letra. A proposta era sedutora: não ficar preso ao texto, não limitar Deus àquilo que está escrito, ir além da superfície e alcançar o sentido espiritual. À primeira vista, isso parecia maturidade, mas com o tempo comecei a perceber que havia um problema, não na busca por profundidade, mas no método. Porque na prática, o texto deixava de governar a interpretação, e a interpretação passava a governar o texto. E isso muda tudo. O deslocamento da autoridade. Na interpretação bíblica saudável, a autoridade está no texto. O intérprete se submete à escritura. Mas quando a revelação, entre aspas, passa a ser superior ao texto, a autoridade muda de lugar. Agora não é mais o texto que corrige o intérprete, é o intérprete que redefine o texto. Isso cria um ambiente onde o significado não é descoberto, é atribuído. E quando o significado é atribuído, não há limite. O caminho real, quando o contexto é ignorado. Um dos exemplos que mais me marcou foi a leitura do pedido de Israel para passar pelo caminho real, que se encontra no livro dos Números, capítulo 20. A interpretação ensinada era conhecida. O caminho representava Jesus Cristo. Israel representa o povo fiel e a caminhada é espiritual. Mas havia um problema básico. O texto não dizia isto. Israel estava lidando com um rei inimigo. Era um cenário histórico concreto. Não há construção tipológica redentiva. E isso levantava uma questão simples. Se o contexto aponta em uma direção, por que a interpretação ignora? A resposta que recebíamos era: não olhe para o texto, olhe para a revelação. E foi exatamente aí que o conflito começou. Porque o contexto não é opcional, ele é determinante. A inversão de sentido, Isaías 57. Outro exemplo foi Isaías 57, versículo 10, onde se encontra, abre aspas, na tua cumprida viagem te cansaste, mas não dissestes, não há esperança, fecha aspas. A aplicação era apresentada como perseverança da igreja fiel. Mas o contexto é claro. O texto fala de idolatria, não é de fidelidade e é uma repreensão e não um elogio. Isso não é uma simples adaptação, é uma inversão. O texto denuncia algo, a interpretação exalta exatamente esse algo. E quando isso acontece, não estamos diante de profundidade espiritual, estamos diante de distorção. Abacuque, quando o juízo é reinterpretado. Em Abacuque 1, versículo 5, o texto diz, abre aspas, realizo uma obra que não crereis, fecha aspas. Isso era apresentado como uma grande obra do Espírito.
algo glorioso, algo especial, algo exclusivo, mas o contexto mostra outra realidade. Deus está anunciando juízo, não avivamento. Transformar juízo em avivamento não é simbologia, é alteração de sentido. Isaías 63, o lagar do juízo. Isaías 63, 1 ao 6, lemos, abre aspas, eu sozinho pisei o lagar, fecha aspas. A implicação comum apontava para o sacrifício de Cristo, mas o texto fala de julgamento contra as nações ímpias. A linguagem é judicial e não redentiva, e isso revela algo importante. Nem todo texto que parece espiritual aponta para a redenção. Alguns apontam para juízo. Ignorar isso compromete a leitura. A doutrina da quarta trombeta. Outro ponto que marcou profundamente foi a ideia de que o Espírito Santo seria retirado na quarta trombeta. O que, a partir disso, a Bíblia se tornaria apenas, abre aspas, letra vazia, fecha aspas. Essa afirmação carregava implicações graves. Compromete a doutrina do Espírito, compromete a natureza da Escritura e cria um cenário teológico inconsistente. E ao ser examinada, não encontra base textual sólida. Ela depende de construção interpretativa. E construções assim, quando testadas, não se sustentam. Princípios que foram violados. O problema não estava apenas nas conclusões, estava no método. A interpretação bíblica historicamente se baseia em princípios claros. O texto possui um sentido original. Antes de qualquer aplicação, é necessário compreender o significado do texto. O contexto governa o significado. Nenhum versículo pode ser isolado de seu ambiente. A Escritura interpreta a Escritura. Textos claros iluminam textos difíceis. Tipologia não anula contexto. Cristo pode ser visto nas Escrituras, mas não à custa da distorção do texto. Quando esses princípios são ignorados, a interpretação deixa de ser exegese e se torna projeção. O problema do subjetivismo. Quando a interpretação não está mais limitada pelo texto, surge o subjetivismo. Cada leitura pode gerar um novo significado. Cada aplicação pode justificar uma nova doutrina. E isso cria 3 consequências graves. Qualquer texto pode significar qualquer coisa. A autoridade deixa de ser a Escritura. A revelação, entre aspas, se torna incontestável. E quando algo não pode ser examinado, não pode ser corrigido. O colapso do sistema. Foi nesse ponto que algo se tornou inevitável. Aquilo que parecia sólido começou a desmoronar. Não emocionalmente, mas racionalmente, como um castelo de areia. Enquanto não era examinado, parecia firme, mas quando confrontado com o próprio texto, não se sustentava. Isso produziu um impacto profundo, porque já não era possível ignorar. A razão havia identificado inconsistência, a consciência havia percebido, e a fé já não podia apenas repetir. O aprendizado central. O problema nunca foi buscar profundidade espiritual. O problema foi buscar profundidade sem fidelidade ao texto. A Escritura não precisa de revelações, entre aspas, que a contradigam. Ela precisa ser compreendida corretamente. E isso exige algo simples, mas fundamental: respeitar o contexto. Porque quando o contexto é ignorado, o texto deixa de falar. E quando o texto deixa de falar, qualquer voz pode ocupar o seu lugar. E isso não é revelação, é substituição. Conexão com o livro. Foi nesse momento que compreendi. O conflito que eu sentia não era falta de fé, era percepção de incoerência.
Ignorar isso não traria paz, mas enfrentá-lo abriria caminho para a verdade. O que é revelação e por que ela é normativa? A revelação bíblica possui características objetivas. É histórica, acontece na história da redenção. São progressiva, culmina em Cristo. É registrada nas Escrituras. São normativa, autoridade final de fé e prática. O Novo Testamento não aponta para uma continuidade de novas revelações doutrinárias, mas para a preservação e transmissão da fé já entregue. A implicação é direta. Não existe nova revelação com autoridade igual ou superior à Escritura. O que é iluminação e por que ela é necessária? A iluminação é indispensável porque o homem está afetado pelo pecado. A mente natural não discerne corretamente as coisas espirituais. O coração resiste à verdade. O Espírito Santo atua não criando nova verdade, mas abrindo o entendimento, convencendo do pecado, conduzindo à verdade já revelada e aplicando a palavra ao coração. Isso preserva dois pilares simultaneamente: a suficiência da Escritura, a dependência do Espírito. Onde começa o desvio? O erro começa quando a iluminação é reinterpretada como revelação. Isso acontece quando impressões internas passam a ter peso doutrinário. Interpretações pessoais são tratadas como mensagens divinas. Experiências são usadas para validar ensino. Nesse ponto, a estrutura se inverte. A Escritura deixa de julgar a experiência. A experiência passa a reinterpretar a Escritura. O resultado é previsível. Cada indivíduo ou liderança passa a operar como fonte de autoridade. O teste bíblico da experiência espiritual. A Escritura nunca manda o crente confiar automaticamente em experiências espirituais. Pelo contrário, estabelece critérios claros. Toda experiência deve ser julgada. Toda mensagem deve ser examinada. Todo ensino deve ser confrontado com a palavra. A ordem bíblica não é sinta e depois veja se faz sentido, mas ouça, examine, retenha o que é bom. Isso exige razão ativa, conhecimento da palavra, discernimento espiritual. A diferença entre aplicação e nova revelação, um ponto sutil, mas decisivo. O Espírito pode aplicar a mesma verdade de formas diferentes a situações distintas. Isso não é nova revelação. Exemplo: um texto bíblico pode confrontar um pecado em uma pessoa, consolar outra, direcionar uma decisão. O conteúdo não mudou. O que mudou foi a aplicação. Erro comum: confundir a aplicação pessoal com mensagem inédita de Deus. O perigo da autoridade invisível. Quando a iluminação é tratada como revelação, surge um problema grave: autoridade sem verificação. Porque não está no texto, não pode ser testada objetivamente, depende da experiência de quem afirma. Isso cria um ambiente onde questionar vira rebeldia, discordar vira falta de espiritualidade, pensar vira sinal de carnalidade. Nesse cenário, a Escritura deixa de ser o padrão comum e passa a exigir uma hierarquia implícita de quem tem mais revelação. O modelo bíblico é equilibrado. A estrutura bíblica preserva três elementos inseparáveis: revelação objetiva, a palavra escrita; iluminação espiritual, ação do Espírito; compreensão racional, entendimento humano. Remova qualquer um desses e o sistema colapsa. Sem revelação, vira relativismo. Sem iluminação, vira formalismo. Sem razão, vira confusão. O equilíbrio bíblico não elimina a tensão, ele a organiza. Implicações práticas para a igreja.
Quando essa distinção é restaurada, os efeitos são imediatos. A pregação volta a ser expositiva e não intuitiva. A autoridade volta ao texto e não ao pregador. O crente ganha segurança, não dependência. A fé se torna consciente, não apenas espiritual. A espiritualidade deixa de ser instável e passa a ser verificável.